Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael e hoje a gente vai fazer uma resenha pocket de Se Preste Triste, um livro da Agatha Christie escrito já durante a Segunda Guerra Mundial, lá pelos anos 1940 e alguma coisinha. Bom, Se Preste Triste vai contar a história. Na verdade, é um livro de Hercule Poirot, então a gente tem Hercule Poirot como investigador principal e a gente vai contar a história do julgamento de uma mulher chamada Eleanor Carlyle. É Carlyle o sobrenome dela? Eleanor. A Eleanor, não sei mais o nome dela. E a senhora Eleanor, ela, enfim, tá sendo acusada de ter matado uma mulher chamada Mary Gerard. E essa Mary, e a gente já sabe isso sim, na primeira cena do livro, a gente já tem essa cena posta ali no julgamento. E aí, a gente volta pro começo da história, tendo lances de memória ali na primeira e segunda parte do livro. E a gente vai entender o que aconteceu. Basicamente, essa Eleanor, ela tem uma tia e um primo. E esse primo é um amor de infância dela, assim, não é um primo de sangue. E a tia sempre quis que eles dois se casassem, assim, porque eles tinham uma afinidade um com o outro. Ah, ela gostava muito do primo, ela tem uma paixão meio avassaladora pelo primo e o primo meio. Tá, já que tá aí, né, vamos casar e juntar as posses e ficarmos ricos quando a tia morrer. E aí eles recebem uma carta anônima dizendo que a tia tá sendo. Que tem uma outra pessoa na jogada ali que tá pondo em risco a, a fortuna deles. E eles vão pra casa da tia visitá-la. Eles chegam lá e naquela noite a tia morre. Então a tia vai morrer. E tudo é muito esquisito, né? Porque a tia morreu e ela tinha mandado chamar o advogado para fazer o testamento. Então ela não fez o testamento. E todo mundo achou que ela já tinha um testamento feito. Ela não fez o testamento. E, como ela não tinha testamento, o parente mais próximo recebia a fortuna, que no caso era a Eleanor Carlyle. Bom, isso está posto. Ah, depois, o Roger, que é o primo dela, decide que ele não quer ficar casado com a prima, porque agora, na verdade, quem tem a fortuna é ela e não ele. E ele não queria se sujeitar nessa posição. E ele decide sair do país depois de pedir uma moça em casamento, que era uma das criadas ali da casa, que era essa Mary Gerard que foi morta. Enfim, o tempo passa, a Eleanor quer vender a casa, porque ela é sozinha agora, e um dia ela vai lá para arrumar as coisas da casa, chama uma das enfermeiras que estava cuidando da tia dela e a Mary para tomar um chá, e a Mary morre envenenada, alguns minutos depois desse chá ser tomado. Quem matou a Mary Gerard, a gente não sabe. A gente sabe que a Eleanor gostaria de vê-la morta. Mas a gente não sabe se foi ela ou não que cometeu esse crime. O médico da cidade é chamado. O médico tem uma paixão secreta pela Eleanor. E o médico acha aquela situação muito esquisita. A Eleanor vai presa preventivamente até aguardar o julgamento. E o médico, como ele tem essa paixão avassaladora pela Eleanor, ele chama Hercule Poirot para Hercule Poirot averiguar os fatos e tentar defender a sua amada. Então, é um dramalhão bem típico. Segunda parte do livro é basicamente o Hercule Poirot entrevistando todos os personagens, mas é uma coisa muito mais dinâmica do que a gente tem em Assassinato do Expresso do Oriente, por exemplo, que a segunda parte é deste tamanho. Aqui não, aqui a gente vai ter uma segunda parte bem sintética, a gente vai acompanhar uma entrevista de todos os personagens, e como é uma investigação meio que a posteriori, essa investigação não vai ser ali na cena, né? Então, aquele povo vai na casa de cada um para conversar. E aí, no fim, a gente tem toda a cena do julgamento, que a gente tem o advogado de defesa e o advogado de acusação, o promotor de justiça, fazendo as suas partes de acusar e defender a ré. E, enfim, a gente chega no desfecho. É um livrinho muito redondo, tá? Ah, Dá para você entender o que aconteceu ali já nos 70, 80% do livro. É um livro muito legal. O desfecho é super entendível. A gente tem alguns livros de Agatha Christie que têm um desfecho assim, que a gente fala, nem ferrando que é possível que se chegue
conclusão. E aqui não, aqui a gente consegue aceitar o que ela propõe pra gente de uma maneira muito tranquila. Acho que é um livro muito legal de se ler. Ah, Entra aí nos meus livros queridos de Agatha Christie. É um grande favorito da vida? Talvez não. Mas é um livro muito legal. Eu li ele em um mês, assim, antes de dormir um pouco. E, nossa, muito, 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 muito interessante. Até porque o jeito que a morte foi feita é muito emblemático. E, enfim, eu vejo vocês num próximo vídeo. Sigam, eu tenho, acho que resenha de mais de uns 20 livros de Agatha Christie aqui no canal. Você pode dar uma olhadinha aqui nos cards ou nas telas finais aqui desse vídeo. E eu vejo vocês numa próxima. Tchau!